O que aconteceria se o Doutor Estranho se tornasse o Mago Supremo do Mal? É exatamente isso que a gente viu no novo episódio de What If. Nesse vídeo a gente vai descobrir: o universo Marvel foi destruído? Qual a ligação da Feiticeira Escarlate e o Darkhold nisso tudo? E o Homem-Aranha? Vem comigo que eu te explico tudo agora. Fala, nerds! Eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. O quarto episódio de What If chegou para trazer uma trágica história do Doutor Estranho numa realidade em que, ao invés dele perder a mobilidade das mãos num acidente de carro, ele perde a sua amada mulher, Christine. E para tentar salvar a vida dela, aos poucos ele vai se tornando o Mago Supremo maligno e ele vai precisar enfrentar as consequências das suas ações pelo tempo. Mas será que esse será o fim desse Doutor Estranho? Seria possível ele aparecer futuramente como um próximo vilão no MCU? E já comenta aqui embaixo a sua opinião, se você curtiu o episódio, e avalia esse vídeo deixando o seu like e se inscreve nesse canal, porque toda semana tem conteúdo nerd informativo feito para você. Então apenas inscrito com o sininho ativado não vai perder nada. Então não deixa para depois, clica agora. Muito obrigado de coração para todo mundo que faz isso. Vamos lá. Primeiramente, diferente dos outros episódios, mesmo que eu tenha gostado deles, esse é o que mais apresenta a ideia de uma mudança que parece simples, de colocar a Christine nesse acidente, por exemplo, mas a partir disso nós temos consequências realmente drásticas no rumo da história que a gente já conhece, sobre a própria origem do Doutor Estranho numa diferente motivação dele. E toda a explicação da morte da Christine ser um ponto imutável no tempo e que vai acontecer o Stephen Strange querendo ou não foi bem impressionante, foi muito interessante mesmo quando a anciã aparece e revela isso para ele, tentando explicar e impedir que ele volte mais no tempo, mas o Stephen ele não aceita isso e ele começa uma batalha contra ela, mas ele consegue fugir até que em determinado momento o Doutor Estranho usa a Joia do Tempo e vai visitar um templo ancestral onde vivia Cagliostro, responsável por escrever o conhecido livro de feitiços sobre o Olho de Agamotto e como dominar o espaço-tempo. E o mais curioso disso tudo é que esse homem realmente existiu, porque na vida real o Cagliostro tinha um envolvimento com o ocultismo e era considerado um mago, então a Marvel teria se aproveitado desse conceito. E a ideia inicial desse episódio lembra bastante um quadrinho do Homem de Ferro lá de 1981, onde o Doutor Destino também viaja no tempo e encontra o Cagliostro e aprende magia com ele na tentativa de salvar a própria mãe. E em troca, o Doutor Destino oferece alguns talismãs que possibilitariam que o Cagliostro tivesse a vida eterna, conseguisse a imortalidade. O que curiosamente não acontece aqui nesse episódio, já que o Cagliostro ele simplesmente aceita a morte, o que é bem interessante de notar. E além dessa possível inspiração, a gente também tem uma grande semelhança com um filme lançado em 2002 chamado A Máquina do Tempo, em que o inventor também perde a sua mulher e tenta voltar no tempo para salvá-la, até que ele descobre que, independente do que ele faça, ela sempre iria morrer de algum jeito. E claro, é justamente o que acontece aqui também com o Doutor Estranho, que a partir dessa visita ao templo ancestral, ele passa todo o seu tempo lá nas bibliotecas do Cagliostro até que ele consegue aprender a absorver e assim usar a magia de seres interdimensionais, que nem a própria anciã e o vilão Caecilius fizeram lá no filme de 2016. E entre as muitas criaturas que ele absorve, a gente tem logo de primeira uma que passou bem despercebida, que foi justamente aquela mesma criatura que apareceu no primeiro episódio com a Capitã Carter, que nos quadrinhos ele transita entre dimensões, e aqui seria a mesma coisa, o que já explicaria também a sua presença. Mas o que fica em aberto é justamente se esse monstro, que parece muito com o Shumagorá, se ele vai ter um papel maior em What If, talvez atuando até mesmo como um vilão futuramente. E quem sabe até mesmo levado até os cinemas, para o segundo filme do Doutor Estranho, por exemplo. Mas isso a gente vai ter que aguardar para ver. Mas já vão comentando aí se vocês achariam interessante isso, principalmente tendo em vista que a gente vai ter a Wanda lá no filme para combater esse Shumagorá junto com ele. A não ser que a Wanda também assuma um papel de antagonismo, já que ela está confirmada para o filme, mas a gente não sabe o que exatamente ela vai fazer, já que muitos detalhes da história desse filme estão em segredo. Mas isso é papo para outro vídeo, porque voltando aqui, o grande conflito desse episódio
nessa divisão entre o bem e o mal do Doutor Estranho é justamente quando é revelado a variante do próprio Stephen, e que foi feita através da Anciã, que criou duas linhas temporais diferentes como solução para tentar impedir que o Stephen Strange do mal continuasse, trazendo justamente esse outro Stephen mais consciente. E toda essa perda do Doutor Estranho foi muito bem construída, mesmo com os episódios mais curtos, a gente consegue entender a visão dele, a angústia dele em não conseguir trazer a Christine de volta. E é essa perda e a escolha que ele tem logo em seguida de seguir essa jornada sem um destino ao certo, e como essa dualidade presente tanto nesse Stephen Strange quanto no outro representa muito bem esse conflito que ele tem, esse confronto que ele tem com o próprio tempo. E maior e mais importante que isso ainda, no fim das contas, representa o confronto que ele tem consigo mesmo. Porque todo esse esforço do Stephen Strange do bem para trazer ele de volta, para trazer um pouco de consciência para ele, esse Stephen Strange que já superou a morte da Christine, de certa forma, mesmo que dê para ver que ele entende o ponto de vista do outro, isso só reforçou ainda mais a completa perdição daquele Stephen Strange do mal. Quando ele também, assim como ele fez com todas as outras criaturas, ele absorve o Stephen do bem e se torna o Doutor Estranho Supremo, mas dessa forma colocando em risco todo o multiverso. Quando ele tem alguns momentos finais com a Christine que pela primeira vez sobrevive, mas por pouco tempo, consolidando aquela ideia que a Anciã já disse no começo do episódio. E o mais trágico de tudo isso é que ela nem sequer reconhece o Stephen mais, já que depois dele absorver todo esse poder, ele ficou irreconhecível em todos os sentidos. E já falando do visual dele, eu achei bem inventivo, e por incrível que pareça, para quem é mais dos animes aí, já assistiu Death Note, eu lembrei do Shinigami, do visual do Shinigami que eles têm lá, bem bizarro, cada um bem característico com aquelas asas e tudo mais. Eu achei bem legal mesmo isso, e isso é muito bom porque nesses detalhes já mostra como a Marvel deu um passo além nesse episódio, tanto na trama, na história do episódio em si, quanto como eles representam isso na tela. E ficou muito legal mesmo, eu gostei muito do resultado. E com isso a gente chega a um dos momentos mais emocionantes do episódio, sem dúvida, quando ele implora, literalmente implora pro Vigia, que a gente acompanha mais inclusive nesse episódio, mas como a gente sabe bem, o Vigia se nega a interferir. E é muito interessante como ele diz que até poderia falar algo, mas o Stephen nem sequer ouviria. Então, no fim das contas, o Stephen, por ter seguido esse caminho, não só destruiu qualquer chance dele ter uma vida de novo, como também o próprio universo sendo destruído pela dimensão negra. Mas será o fim mesmo? Se a gente lembrar bem, o trailer já tinha indicado que esse Doutor Estranho, de alguma forma, ia voltar e ter um encontro com a Capitã Carter. Então, como eu disse antes, ele pode sim ter um papel ainda maior daqui pra frente. E não só na série, como também, quem sabe, no cinema. Imagina só se isso acontece. O que já se ligaria tanto com o Homem-Aranha sem volta pra casa, onde o Doutor Estranho vai fazer aquele feitiço considerado perigoso pelo Wong para fazer todos esquecerem da identidade do Peter, quanto a série do Loki e WandaVision também pode representar uma grande influência nisso tudo. Porque se a gente lembrar bem, a Wanda ficou com o livro Darkhold e ela se lembra dos seus filhos. Então ela poderia meio que assumir esse mesmo papel desse Doutor Estranho nesse episódio de What If, ao tentar reviver o Billy e o Tommy. Mas claro, considerando se ela fosse algum tipo de vilã na história, o que seria muito interessante justamente pelas palavras da Agatha Harkness lá em WandaVision, se a gente lembrar bem, quando ela diz que um poder de uma feiticeira escarlate se compara a um de um mago supremo, ou até supera, no caso, o de um mago supremo. Então, se eles escolherem seguir por esse caminho, seria uma boa ideia utilizar esse contraponto entre os dois e fazer um real confronto dos dois no filme. Mas além disso, a gente tem aquela deixa que a gente não pode esquecer também, que é o Barão Mordo, lá na cena pós-crédito do primeiro Doutor Estranho, quando ele saiu para acabar com os outros magos, e ele poderia justamente estar absorvendo a magia deles, o que também pode representar um grande risco, e se liga muito bem também com essa ideia. E o quarto episódio de What If veio para trazer o real potencial do Doutor Estranho, não apenas no poder, mas também narrativamente. O quanto esse personagem pode render e ser explorado, utilizado pela Marvel no futuro, em histórias bem inventivas como essa e que elevam o universo e agora o multiverso como um todo. Comenta aqui embaixo e se liga que sempre eu tô trazendo novos vídeos da Marvel para vocês, especulando sobre o futuro do MCU e tudo mais. Então se inscreve nesse canal, não deixa para depois
notificações e ativa o sininho, porque só assim você não vai perder absolutamente nada. Então não perde tempo, clica agora e vem fazer parte dessa comunidade nerd que estamos formando. E não vai embora ainda, continua no canal e confira esses novos vídeos que eu separei para você. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.